Nós amamos a sua presença. Se quiser ficar aqui na frente, pode ficar. Quero compartilhar uma palavra do Senhor para nós essa noite. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. E quando você for achando o versículo, vai dizendo que você ama a palavra de Deus, ficando de pé. Isso. Eu vi que a juventude da Monte Sinai, eu vi porque eu não estou vendo mais isso. Nós éramos uma juventude que não permanecia, mas Deus veio tratando isso ao nosso coração, nós vamos permanecer isso. Toda vez, aonde que você estiver, quando for abrir a palavra do Senhor, diga: eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra do Senhor. Diga isso sempre. De vez em quando pega a sua Bíblia na sua casa, abraça ela. E a sua oração seja: eu amo a palavra do Senhor. Eu amo a sua palavra. O Senhor revela através da sua palavra. Sem a sua palavra nós não somos nada, Deus. Sem a sua palavra nós não conhecemos o Senhor. Deus, que oportunidade de conhecer esse livro. Que privilégio de conhecer esse livro. Um livro que liberta, um livro que cura. Um livro que aproxima do Senhor. Um livro que firma a minha esperança no Senhor. Um livro que firma as minhas expectativas no Senhor. Um livro que firma o meu casamento, a minha filha, o meu ministério, o meu chamado, os sonhos do Senhor nas nossas vidas. Que livro maravilhoso, que não é apenas um livro, é uma vida. Para mim a Bíblia é uma pessoa. E o livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, diz assim: mas vós, Êxodo capítulo 19, versículo 6, mas vós é para mim um reino de sacerdotes, a nação santa. Isso está lá em Êxodo. E Deus continua falando com Moisés assim: essas são as palavras que falará aos israelitas. Assente no seu lugar. Não feche a Bíblia. Que hoje nós vamos falar um pouco sobre esse versículo. Na verdade, sobre esse texto. Esse ano o Senhor trouxe para nós aqui da Monte Sinai um tema sobre sacerdócio real. Mas o que é isso? Qual é a origem disso?
Aonde começou tudo isso? Por que sacerdócio? Eu sou um sacerdócio? Como que faz para ser um sacerdócio? Um sacerdote. O sacerdócio é uma função. O sacerdote estabelece. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é uma palavra bem curta. O momento de unidade já está pronto, tá? Porque eu vou encerrar essa palavra fazendo o nosso momento da unidade. Êxodo capítulo 19. Nós acabamos de ler um texto, um versículo, que nos chama muita atenção. Quando eu li esse versículo particularmente, eu parei, pensei em Pedro, e eu comecei a perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual que é a nossa função? O que nós estamos fazendo nessa terra? O que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Qual que é o sonho do Senhor para a minha vida? Nasci, criança, junior, adolescente, jovem, casei, tenho uma filha. E aí, Deus, o seu sonho para mim? E eu comecei a fazer essas perguntas para o Senhor. E quando eu li esse versículo, eu parei e fiquei imaginando: está aqui a resposta da minha pergunta. Mas vós é para mim um reino de sacerdotes, a nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Quando nós voltamos à nossa origem, nós abordamos o papel do sacerdote. Deus começou essa função em 2 casais. Ele estabeleceu o sacerdote em um casal, 2 pessoas. E essas 2 pessoas estavam no Éden, no jardim de Deus. O propósito do sacerdote era que o sacerdote seja um intercessor, um mediador entre a terra e Deus. Deus criou Adão e Eva para isso. Vocês vão ser o intermediador entre a minha obra e eu. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei: uau, uau, uau. Que função maravilhosa, que origem que foi criado, estabelecido o sacerdote. E olha que lugar maravilhoso que Deus colocou esses 2, no jardim de Deus. Só que quando Deus estabeleceu isso sobre Adão e Eva, eles cometeram um erro que perdeu a função de sacerdote, aonde que originalizou todo o processo da queda sacerdotal. Eles deram ouvido a Satanás, porque Satanás sabia o valor do sacerdote.
Eu preciso de desconectar a terra com o céu. E o que me chamou mais atenção foi exatamente essa quebra. O plano de Deus falhou? Não. O que Deus planejou deu errado? Não, de forma nenhuma. Só que a função que Deus confiou em Adão e Eva quebrou, caiu. Não deu certo. Porque Adão e Eva deu ouvidos a Satanás. Hoje, nos nossos dias, a minha geração tem ouvido a Satanás do que a Deus. E Deus falou isso muito forte ao meu coração sobre isso. Porque há pessoas no nosso meio que não crê mais em Deus. Está andando através da fé de outra pessoa. Vim para o culto da juventude, que é o culto oficial da juventude. Vim para o culto de domingo, culto de quarta-feira, de sexta-feira, ler a palavra do Senhor, louvar o Senhor, virou religiosidade. Virou uma coisa mecânica. Quantos de nós que estamos aqui já pensou, será que Deus está me escutando? Por que eu estou passando por isso? Será que Deus? Será que Deus? Será que Deus? Por que Deus matou meu pai? Por que Deus matou minha mãe? Por que Deus matou meu irmão? Por que eu saí daquele emprego? Por que eu não passo a faculdade? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? É essa dúvida que Satanás colocou no coração de Eva. Será que Deus? A quebra sacerdotal do princípio é esse. A queda que Satanás tramou para quebrar esse relacionamento desde o início foi lá no Éden. Aí quando nós começamos a passear na Bíblia, a ler, a viver, a andar com a palavra de Deus, eu amo a palavra do Senhor. Você começa a andar por caminhos que aponta para uma pessoa. Quando acontece isso com Adão e Eva, o período patriarcal da Bíblia, Deus o tempo inteiro queria estabelecer o sacerdote com uma pessoa, e Deus não achou ninguém, até chegar em Moisés. Moisés, sim, ele entendeu o que Deus queria desde o início: conectar a terra com o céu. Por isso que Deus levou Moisés para o Monte Sinai e falou isso com ele. Mas agora Deus não está procurando uma pessoa. Deus está procurando uma nação. E que nação era essa? Qual nação que Deus escolheu para representar o reino dos céus nessa terra? Nós acabamos de ler. Que nação é essa? Israel. Essa foi a nação que Deus escolheu. Moisés, vai lá e fala com eles, que eles são meus sacerdotes. Eles vão ser a intercessão, o mediador entre a terra e eu. Fala isso com eles. Eles são a minha nação.
Só que diante desse cenário bíblico e interbíblico, Israel assume esse papel. Israel assume essa função. Só que Israel comete também um erro pior do que de Adão e Eva. A nação de Israel, ela era responsável por mostrar aquele que veria que seria o verdadeiro sacerdote. E quando Deus estava falando com Moisés no Sinai, são 3 capítulos só de lei. Só lei. Porque o sacerdote tem um padrão a seguir. Ele tem princípios. Quando você assume esse papel de sacerdote, você tem princípios. Que princípio é esse, Neto? Honra, lealdade. Honra, lealdade e respeito. 3 pilares que o sacerdote precisa carregar em sua vida. Porque você está representando um lugar que aonde você está não é o seu lugar. Você está aqui, mas você não é daqui. Eu estou aqui nessa terra, mas aqui não é o meu lugar. Estou representando um reino. O que eu falar aqui, o que eu decretar aqui, o que o André falar aqui e decretar aqui, o que a Milene falar aqui e decretar aqui, o que a Sara falar aqui nessa terra e decretar aqui, Deus decreta no céu. Porque nós somos responsáveis por ligar o céu na terra. Essa é a função do sacerdote. Isso que Deus sempre quis desde o início. Só que a nação de Israel, aonde Deus colocou o seu projeto, falhou, colocou um pano quente e não assumiu essa responsabilidade. Eles falharam mais uma vez. O plano de sacerdote de Deus está dando só errado. Não, está dando certo. Porque aquele que Israel era para apontar, que não apontou, ele não nasceu no Éden, num lugar lindo e maravilhoso. Ele não era uma nação. O sumo sacerdote que Israel tinha que apontar, que Adão e Eva tinham que apontar, que nenhum deles apontou, que Moisés entendeu, e Pedro, quando lia as cartas de Moisés, entendeu na nova igreja. 1 Pedro capítulo 2. Ele não nasceu em uma nação, ele não foi reconhecido. O verdadeiro sacerdote, o modelo de Deus, o escolhido, aquele que era para ser apontado, nasceu numa manjedoura. Aonde que os focos, as câmeras, as selfies, não era o lugar. Um lugar que só o Pai e as pessoas que Deus permitiu que visse ele nascer, o modelo de Deus estava ali para ver. Nasceu Yeshua, Jesus, o Messias. Só que ele vem carregando uma outra coisa a mais do que o sacerdote. Que agora
esse modelo não é para quem ficou para trás, é para nós. Jesus, ele representa o verdadeiro sumo sacerdote. E ele vem carregando algo poderosíssimo sobre ele. Que nessa noite você vai entender por que você sofre. Nessa noite você vai entender por que você é perseguido. Nessa noite você vai entender por que tem coisa que dá errado na sua vida. O sumo sacerdote veio, estabeleceu o que o céu está dizendo nessa terra. Só que ele veio junto trazendo o sacrifício. Precisava de um sacrifício. Nós hoje, sacerdotes do Senhor, nós não apenas ligamos o céu na terra. Nós precisamos de fazer sacrifícios. Por isso que hoje eu entendi por que nós somos uma geração eleita. Por que nós somos um povo separado, uma nação que o Senhor sempre quis, uma nação santa. Uma nação que prioriza o compromisso com Deus, o compromisso com o seu chamado. É humilhado, é exposto, mas está aqui aos trancos e barrancos, está aqui chorando, louvando, gritando, orando. Nós carregamos algo muito poderoso em nós. Muito poderoso. O poder de ligar o céu na terra. E o poder do sacrifício em prol de um reino. Só que em meio a tudo isso, essa responsabilidade nossa, dessa geração, a minha, a sua, Deus lá em Deuteronômio, em Êxodo, Ele viu algo que essa geração de hoje precisava para continuar estabelecendo e rompendo esse compromisso sacerdotal. Deus viu que teria muitas enfermidades no nosso meio. Muitas pessoas iam ser machucadas, interiormente, fisicamente. Deus viu que a enfermidade, ela seria uma coisa que atrapalharia, distanciaria o nosso compromisso sacerdotal com Ele. Só que Deus, Ele é tão zeloso e tão cuidadoso, tão estrategista, tão maravilhoso, que Ele prepara algo muito poderoso para nós. E se nós somos uma igreja com Jesus, nós estamos prontos para isso. Para que outros possam viver, outros têm que morrer. Algumas pessoas aqui da juventude, eu trato elas dessa forma. Pessoas dispostas a morrer para que outros possam viver. Só que no livro de Êxodo, no capítulo 23, no versículo, não coloca, Misael, esse versículo, não coloca, tira a mão do teclado em nome de Jesus. No livro de Êxodo, capítulo 23, peguei no pulo, hein? Não coloca. No capítulo 23, aonde que Deus termina as leis para a nação sacerdotal, para eles entenderem o propósito do seu sacerdote. E eles não entenderam, então serve para nós. Deus estava falando em Êxodo para nós. Olha que profundo isso. Porque os israelitas não entenderam a sua função. Eles precisariam de água e pão. Êxodo capítulo 23, versículo 25, pode colocar agora.
servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de nós todas as enfermidades. Deus sabe o que você carrega. Foi Ele que colocou isso em você. Só que as enfermidades, as dores, coloque a gente de cama, de cadeira, dentro do quarto fechado. Pensa que Deus tampou seus ouvidos e não te escuta mais. Isso são enfermidades espirituais. Só que Deus já pensou em tudo isso. Quem sofre, quem é sacerdote e sofre porque quer. Porque nessa hora nós vamos participar do nosso momento de unidade. Pode trazer o pão e a água. Traga aqui à frente. Ele abençoará o pão e a água, para que nós sejamos curados. Todo primeiro sábado, no nosso culto da juventude, nós fazemos esse momento. É para que Deus comece a curar as enfermidades no nosso meio. E esse é o terceiro que nós fazemos esse ano, todo primeiro sábado. E já é nítido as curas espirituais e as curas físicas. As curas físicas. Aquilo ali igual o Silvio está mancando, desobediência, jogou bola, não podia. Mas aquele ali sara, o próprio corpo responde isso. Agora a enfermidade espiritual só Deus pode tirar. Pai, nós consagramos esse pão e essa água. Nós vamos participar desse momento, participar dessa promessa que o Senhor nos deu, para que em nosso meio todas as enfermidades possam sair e não voltar nunca mais, porque nós somos uma nação de sacerdotes para estabelecer um reino, e nós precisamos de ser curados. Em nome de Jesus, pode servir. Todos peguem, todos. Neto, eu estou visitando, pega. Neto, eu não sou batizado, pega. Deus está à procura de sacerdotes para estabelecer um trono neste lugar. Deus está à procura de pessoas que ligam o céu aqui na terra. O reino de Deus já está entre nós. Jesus falou isso. Só que há necessidade de sacerdote. Precisamos estabelecer isso. E que nessa noite você venha ser curado.
todos peguem o Misael lá em cima, lá, vai lá, o Misael e a Samara tá com ele. Vai lá em cima do Misael, a Sama. E Deus vai abençoar esse pão e essa água, para que Ele tire as enfermidades do nosso meio. Contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto. Todo mundo recebeu? Leva-me mais profundo. Você vai pegar a sua água e você vai trocar com 5 pessoas, no mínimo. E você vai liberar uma palavra sobre ela. Deixa Deus te usar aí. Eu quero conhecer teu coração. Troque a sua água Leva-me pra mais perto. e libera uma palavra sobre ele, sobre ela. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer Troque o pão e a água. Pão não, a água, só a água. teu coração. Troque a água. Cuidado para não derramar. Por isso é chamado momento unidade. Tão grande é o teu amor por mim. Tão grande é o teu amor. Se você precisa de consertar com alguma pessoa que está aqui nessa noite, esse é o momento. Libera o perdão sobre ela. Libera o seu amor sobre ela. Isso é um momento muito poderoso, isso. Você está compartilhando Jesus. Você está compartilhando Jesus. Ele é a água viva. Jesus é a água viva. Você está compartilhando Jesus. Levante sua água para o céu. Levante o seu pão para o céu. Isso simboliza Jesus. Coma o pão e seja curado nessa hora. Isso, coma o pão. Sejam curados de todas as enfermidades espirituais, físicas. Mastiga esse pão aí. Esse pão é Jesus. Ele aponta para Jesus. Essa é a função do sacerdote, apontar aquele que há de vir. A função do sacerdote é trazer o céu para a terra. Agora beba de Jesus e agora. Sejam curados em nome de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus. Toda enfermidade física, da cabeça às plantas dos pés,
Em nome de Jesus, sai do nosso meio. Se o Senhor levou as nossas enfermidades, Deus, o Senhor levou. O Senhor nos trouxe isso, Deus, para que o Senhor trouxesse cura para os sacerdotes. Receba essa cura em nome de Jesus. Receba essa cura em nome de Jesus. Dá a mão para essa pessoa que está do seu lado. Segura na mão dela. Se você, sacerdote, faça essa pessoa sentir Deus agora aí. Se você está aqui para estabelecer um trono, faça essa pessoa sentir Deus agora aí. Abençoa a vida dessa pessoa. Queima incenso para essa pessoa e agora. Faça essa pessoa sentir a presença de Deus aqui nessa hora. Faça a sua mão pegar fogo e essa pessoa sentir sua mão queimando. Ora pela vida do seu próximo. Ore pela vida do seu próximo. Deus não escolheu agora uma pessoa, Ele escolheu uma nação. E essa geração somos nós, Ele já estabeleceu. Agora é tempo de nós se posicionar, avançar. Se nós não estabelecer, o diabo vem e estabelece. Se nós não tomar posse, o diabo vem e toma. É isso que ele roubou lá no Éden. É isso que ele roubou dos israelitas. Pai, nós estamos aqui nessa noite, recebendo do Senhor a água e o pão. Pai, eu creio que o Senhor estabeleceu essa juventude. O Senhor colocou nós aqui, nessa região, nessa cidade, nesse país, para que nós podemos atrair a sua atenção para cá, para estabelecer o céu nessa terra. Deus, estamos disponíveis. Estamos disponíveis. Nós somos uma geração de sacerdotes. Somos embaixadores de um reino que já foi estabelecido no Éden. Obrigado por essa noite, Deus. Obrigado por este momento. E que o Senhor venha ungir, ó Pai, nossas cabeças nessa noite. Colocar em nossos corações uma chama, ó Pai, que não se apaga mais. Uma chama, Deus, que não se apaga mais. Nós somos, ó Pai, a sua geração. Nós somos a sua nação. Conte conosco, Jesus. Conte conosco, Deus. Obrigado por este momento, Jesus. Obrigado por este momento. Nós amamos o Senhor. Você que entendeu essa palavra dessa noite, você que entendeu tudo que você está passando até agora, e compreende que você tem algo muito poderoso que carrega dentro de você,
Levante suas duas mãos para os céus. Levante os seus olhos para os céus. De onde virá o nosso socorro? E aplauda ao Senhor por esse momento. Nós amamos o Senhor, Deus. Obrigado, Jesus. Nós aplaudimos o Senhor, Pai. Nós te glorificamos, te adoramos, te bendizemos. Porque o Senhor é bom, Deus. Oh, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Nós amamos o Senhor. Que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Vem aqui à frente, seja ungido, viu? Sábado que vem nós temos a nossa célula às 6h30, o nosso culto. A palavra de sábado que vem, o Naldinho vai trazer o seu testemunho. Último sábado, o missionário Eli deu um testemunho maravilhoso para nós. Ele foi atropelado por um trem. Último sábado, dia 28. Coloque aí na sua agenda. Deus abençoe a todos. Um excelente domingo, em nome de Jesus.